Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre negação de proposições. Para começar, a gente vai começar fazendo a negação da conjunção e da disjunção. Essas duas negações, para a gente fazer elas, a gente usa as chamadas regras de De Morgan. O que são essas regras? Vamos considerar o primeiro caso aqui. A gente tem a negação da conjunção P e Q. O que vai ser a negação disso daqui? Não P ou não Q. Como que a gente faz então a negação de uma conjunção? A gente nega o primeiro termo, nega o segundo e o sinal da conjunção ele muda para uma conjunção, para uma disjunção. A segunda, que é a disjunção, a negação dela vai ser o quê? Não P e não Q. Vejam que o raciocínio aqui é o mesmo. O que a gente faz? Nega a primeira, nega a segunda e o conectivo inverte, onde a conjunção vira disjunção e vice-versa. Então essa é a lógica das regras de De Morgan. Vamos considerar o primeiro exemplo aqui. Na proposição P, fulano é inteligente. Fulano estuda. É a proposição Q. Fazendo a conjunção dessas duas, a gente tem P e Q. Fulano é inteligente e estuda. O que a gente quer fazer agora, então? Nós queremos negar isso daqui. O nosso raciocínio, então, vai ser nega a primeira, nega a segunda e o conectivo E vira OU. Então, o que vai ser o resultado disso? Fulano não é inteligente ou não estuda. Bem simples a ideia disso daqui. Vamos verificar que isso aqui acontece pelas tabelas verdade. Então vamos considerar aqui, ó, a gente tem P e Q, as proposições simples, e a gente então completa a tabela. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos fazer então a negação das duas aqui para a gente usar nessa segunda parte. Não P, F, F, V, V, não Q, F, V, F, V. A conjunção, como que é a tabela dela? Vamos lembrar. Tudo V dá V. Então, onde que a gente tem tudo V? Aqui na primeira linha. Então, só aqui que a gente vai ter verdadeiro. Vamos ter, então, V, F, F, F. Eu quero negar isso daqui. Então, o que vai acontecer? F, V, V, V. E para terminar, o que a gente vai observar? Não P ou não Q. Então, a gente vai estar usando essas duas aqui. O que a gente vai observar que acontece? Quando é disjunção, tudo F dá F. Onde que isso aqui acontece? Só aqui na primeira linha. Então, o restante vai ser verdadeiro. E a gente tem F, V, V, V. E aí a gente tem a resposta aqui, ó. A gente percebe que as duas tabelas são idênticas, então existe essa equivalência. Só para provar que aquilo ali é verdade, tá certo? Vamos considerar um segundo exemplo aqui, usando as mesmas proposições anteriores. Fulano é inteligente, fulano estuda. Então, a nossa disjunção, fulano é inteligente ou estuda. Queremos fazer agora a negação disso. Então, a gente tem a negação de não P ou Q, vai ser não P e não Q. O que a gente vai concluir? Que fulano não é inteligente e não estuda. Tá certo? Então é bem simples a ideia de fazer isso daqui. Vamos fazer agora a negação da condicional. Para a gente fazer isso, vamos considerar aqui uma equivalência para a proposição se P, então Q. Uma equivalência vai ser dada por não P ou Q. Aí eu vou pedir para vocês verificarem isso daqui usando tabela verdade para verificar que existe essa equivalência. Então o que a gente vai perceber? Que fazer a negação dessa proposição se P, então Q, é a mesma coisa que fazer a negação dessa proposição equivalente, não P ou Q. Percebam aqui o que a gente tem. Aqui dentro é uma disjunção. Então, para fazer a negação disso que está dentro do parêntese, também é utilizando a regra de De Morgan. Então, o que vai acontecer?
nego a primeira, então aqui apareceu ó, a negação da negação, nego a segunda, não que, e o conectivo ou vira e. O que a gente faz a partir disso? Quando eu nego uma proposição duas vezes, ela volta no seu resultado inicial. Então, o resultado disso daqui vai ser o quê? A negação de se P, então Q, é a mesma coisa que P e não Q. Tá certo? Aqui tem a tabela verdade. Vocês pausem o vídeo aí para verificar que a equivalência acontece, tá? Bem simples aqui para a gente mostrar também. Essa equivalência aqui tem uma regra que é usada para memorizar a negação da condicional, é a chamada regra do Mané. Como que ela funciona? A gente mantém a primeira e nega a segunda. Ou seja, a primeira proposição a gente nega ela, a segunda a gente mantém do jeitinho que está e a condicional a gente altera pela disjunção. Então vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui P, vou na academia. Q, fico cansado. P, então Q, se vou na academia, então fico cansado. Então a gente quer negar isso daqui, certo? Então a negação disso vai ser o quê? Usando a regra do Mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Então mantendo a primeira e negando a segunda, a gente vai chegar em quê? Vou na academia e não fico cansado. Então é assim que a gente faz para poder negar a condicional, tá certo? Vamos para a bicondicional agora. A gente já viu que P, se e somente se que, é equivalente a fazer uma conjunção das duas condicionais. P então Q e Q então P. Então o que a gente vai observar? Que fazer a negação de P, se e somente se que, é a mesma coisa que negar esse termo do lado de cá. Então o que a gente tem? Nego aqui é a mesma coisa que negar do lado de cá. O que a gente observa que acontece aqui? Ó? Eu tenho uma conjunção. Então, o que eu vou usar para resolver isso daqui? A gente vai usar a regra de De Morgan. Então, o que a gente vai observar? Que vai ser a negação da primeira parte, a negação da segunda e o conectivo e virou ou. Agora, o que a gente vai usar? O que a gente acabou de aprender na parte da condicional. Nesses dois casos aqui, ó. Então, eu vou manter a primeira aqui, negar a segunda. Mantenho a primeira aqui, nego a segunda. E o resultado vai ser o quê? P e não Q, ou Q e não P. Então, isso aqui é o resultado da negação da bicondicional, tá certo? Como que a gente pode memorizar esse resultado? Eu posso pensar que a negação de isso, se e somente se, aquilo, ou seja, P, se e somente se que, é a mesma coisa que dizer isso e não aquilo, ou aquilo e não isso. Essa é a equivalência que a gente tem. Só que isso aqui não é muito comum de aparecer nas questões de concurso desse modo. Uma forma equivalente para isso é a mesma coisa que dizer o seguinte: isso e não aquilo, ou aquilo e não isso, é o mesmo que dizer ou isso ou aquilo. E vamos lembrar o que é isso daqui. A gente vai lembrar que isso daqui é a nossa disjunção exclusiva. Então, negar uma bicondicional é a mesma coisa que fazer a negação, é a mesma coisa que obter o resultado da disjunção exclusiva. Então, eu vou pedir para vocês fazerem a tabela verdade dessas duas aqui e verificar que essa equivalência ela acontece, tá? E do mesmo modo, a negação de uma disjunção exclusiva é uma bicondicional, tá certo? Vamos ver essa questão aqui para a gente praticar. Da banca IFC, em 2019, da Polícia Militar da Bahia. A questão é: analise a proposição composta a seguir. Maria viaja para o Rio de Janeiro, se e somente se Fernando viaja para São Paulo. Então, assinale a alternativa que representa a negação dessa proposição composta. Então, vamos negar isso daqui, ó. Então, a gente tem um se e somente se. Vamos observar as alternativas. Maria não viaja para o Rio de Janeiro, ou Fernando não viaja para São Paulo. Maria não viaja para o Rio de Janeiro e Fernando não viaja para São Paulo. Ou Maria viaja para o Rio de Janeiro, ou Fernando viaja para São Paulo.
Ou Maria não viaja para o Rio de Janeiro, ou Fernando não viaja para São Paulo. Maria não viaja para o Rio de Janeiro, ou Fernando viaja para São Paulo. Então vamos lembrar, a negação de se e somente se é o quê? Ou isso ou aquilo. Então a gente tem que a resposta certa vai ser ou Maria viaja para o Rio de Janeiro, ou Fernando viaja para São Paulo. Tá ok? Aqui eu coloquei a letra D, mas está errada. A resposta certa aqui nas alternativas a gente vai ver que é a letra C, tá? E aí a gente termina aqui essa parte da negação da bicondicional. O nosso próximo vídeo vai ser usando a negação de quantificadores, tá certo?